bem-vindos a mais um podcast, o FTM Faz Ciência. Hoje é um dia muito importante que a gente vai convidar, vai conversar com uma pesquisadora que é prata da casa. Hoje nós vamos falar com a doutora Fernanda Bernadelli De Vito. É uma pesquisadora e professora aqui da UFTM, que ela é biomédica, né? Ela tem mestrado e doutorado também na UFTM, ou seja, é uma pesquisadora formada realmente na nossa instituição desde a graduação, né? Tem 2 estágios pós-doutorais em ciências da saúde e é especialista em hematologia, o tema do nosso podcast de hoje, né? Ela atua como docente das disciplinas de hematologia e estágio supervisionado em análises clínicas. É professora de pós-graduação e de graduação e orienta, né, forma recursos humanos desde a iniciação científica, trabalho de conclusão de curso, mestrado e doutorado, e também é supervisora de pesquisadores em pós-doutoramento, ou seja, faz ciência, que é o tema do nosso projeto, né, que é o FTM Faz Ciência, ou seja, a doutora Fernanda Bernadelli, ela está trabalhando e fazendo ciência desde a iniciação científica até o pós-doutoramento, ou seja, uma pesquisadora envolvida bastante com a formação em diferentes camadas aqui da nossa instituição, né? O que é bacana é que ela também coordena o laboratório de hematologia da UFTM. E as principais linhas de pesquisas estão relacionadas à imunogenética e doenças oncohematológicas e segurança transfusional. E mais recentemente começou a trabalhar com a relação da fitoterapia e aplicação também na hematologia. Tem larga experiência em hematologia e hemoterapia, patologia clínica, biologia molecular e celular e também citometria de fluxo. Bom dia, doutora Fernanda Bernadelli. Tudo certo? Tudo certo. Bom dia, Carlo. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Muito bacana. Doutora Fernanda, hoje a gente vai falar de um tema bastante interessante que é a hematologia, né? O estudo do sangue, da saúde do sangue, doenças que estão relacionadas ao sangue. Mas, veja, uma coisa interessante aqui do nosso podcast é que a gente fala, o FTM faz ciência. E um ponto interessante do nosso podcast é que a gente sempre começa o nosso podcast tentando fazer com que nossos ouvintes conheçam o nosso convidado, né? Então a gente sempre começa o nosso podcast perguntando quem é esse pesquisador, essa pesquisadora. Então, para a gente iniciar, a gente gostaria que você se apresentasse. E eu tenho uma pergunta bem interessante que é assim: quem é a doutora Fernanda? E quais foram os motivos, quais foram as motivações que te levaram à ciência e à hematologia? Certo. Bom, eu sou a Fernanda, sou uberabense, então eu tenho raízes aqui nessa cidade. É, E durante toda a minha infância e adolescente, eu fui uma criança e uma jovem bastante curiosa. E eu acho que esse foi um dos motivos de ter escolhido o curso, um curso na área da saúde, o curso da biomedicina. E caminhado também para essa área da ciência, né, para poder buscar as respostas das perguntas que eu sempre fazia, né, o porquê, porquê da saúde, porquê da doença. E aí eu consegui fazer essa graduação, continuei na pós-graduação, logo que eu encerrei a graduação já continuei com mestrado, com doutorado, e aí eu tive a oportunidade de conhecer nos anos finais da graduação a hematologia, que foi uma disciplina que me tocou profundamente, diante de toda essa busca, né, de entender os mecanismos fisiológicos e patológicos do organismo, a hematologia ela surgiu como um foco muito interessante de pesquisa e de entendimento. Então, a partir do término da minha graduação, eu busquei um orientador dessa área, que foi o professor Hélio Moraes, e continuei, então, com essa busca por respostas, né, por compreender o que seria essa hematologia. Cara, muito bacana. Uma coisa interessante que envolve
a formação dos recursos humanos, a gente tem convidado bastantes pesquisadores. E hoje é particularmente importante porque muitas vezes tem gente que veio de São Paulo, tem gente que nasceu no Nordeste, tem gente que nasceu em outras cidades, e você realmente é uberaba-ense, fez graduação, mestrado, doutorado e pós-doutorado aqui na instituição. Então, hoje é uma totalmente prata da casa, né? E é um tema muito interessante porque envolve um setor importante do nosso hospital, que é o setor de hematologia aqui, né? Então, hoje nós vamos falar bastante de sangue, de saúde, muito legal, né? Então, veja, você formou na UFTM e igual você respondeu agora, você vivencia, né, a pesquisa científica desde a graduação, Sim. né? E você teve a oportunidade de acompanhar a rotina de laboratórios, não só daqui, mas você tem experiência em outros locais também, né? Então, como que aconteceu todo esse caminho? Como que, para você chegar hoje e ser a pesquisadora que você é? Durante a graduação, eu tive a oportunidade de participar de alguns projetos de iniciação científica aqui na instituição. E eu tive uma sorte muito grande de participar de grupos de pesquisa muito bem estruturados, como, por exemplo, o Laboratório de Patologia, Uhum. na época coordenado pelo professor Vicente e pela professora Marlene Reis. Caramba. E eu acho que esse foi um início muito importante, porque a estruturação do processo metodológico, do processo científico começou ali. E eles foram fundamentais para esse começo, da abertura dos olhos para a ciência, de como você busca uma resposta, toda a estruturação de um processo de metodologia científica. Depois eu continuei participando de outros projetos na instituição, até que eu encontrei então a possibilidade de continuar esse vínculo com a pesquisa com o professor Hélio Moraes, que trouxe também uma bagagem muito grande, né, porque ele é um exímio pesquisador. Só que quando eu fui para o doutorado, o projeto que a gente desenhou para o doutorado, a gente não tinha muita condição de realizar ele com os equipamentos e com as metodologias que a gente tinha aqui. E pelo contato que ele tem com um dos professores que atuam no Hemocentro de Ribeirão Preto, com o professor Dimas, eu tive a oportunidade de realizar a parte experimental lá. E aí foi um momento em que eu conheci uma nova forma, né, de um novo habitat científico. E junto com a professora Simone Kashima e com o professor Dimas, eu pude experimentar outras metodologias, como por exemplo, que eu acredito que se eu não tivesse lá, talvez eu teria um pouco mais de dificuldade de conseguir concretizar o meu doutorado. Então, foi lá que eu comecei a aplicar na prática o conhecimento que a gente já tinha de biologia molecular na teoria, por conta da faculdade, mas lá tive a oportunidade de fazer sequenciamento, eh, Legal. clonagem em vetores de fragmentos de sequências genéticas para poder investigar o papel funcional. Lá também a possibilidade também de conhecer um pouco mais de citometria de fluxo. Então, e eu lembro de você, Carlo, falando quando você foi para fora e viu aquela disponibilidade de recursos. Quando eu cheguei lá e vi como era bem estruturado aquele serviço, como era possível se fazer ciência com menos percalços, né, financeiros. Aí, essa parte de construção de um processo de desenvolvimento metodológico da minha pesquisa, mas também eu tive oportunidade, e essa foi uma das orientações que o professor Hélio me deu, é, participe.
do ambiente que você está vivendo. Então, não fique só centrado, faça o que você precisa fazer do seu projeto, mas se disponha a aprender o que tiver disponível para você aprender. Então, eu tive a oportunidade de acompanhar o projeto de outras pessoas, de entender o que estava sendo desenvolvido ali naquele serviço, e isso gerou uma semente que ela germinou aqui em Uberaba. Então, a partir desse momento em que que eu tive essa oportunidade de vivenciar e aprender outras técnicas, lá em 2017 a gente escreveu um projeto e submeteu para a FAPEMIG. E esse projeto, a gente conseguiu um recurso mais ou menos de R$ 30.000. Com esses 30 mil reais, a gente conseguiu começar, germinar um laboratório de hematologia, de pesquisa em hematologia aqui em Uberaba. A gente comprou um termociclador desse tamanho, para Caramba, 25 amostras e mais uma geladeira, e conseguimos começar a produzir um pouco de ciência aqui. A gente começou a estruturar um laboratório a partir dessa vivência, né? muito bacana. Uma coisa interessante, eu vim de Ribeirão Preto e confirmo isso que você fala, né? Que o Hemocentro de Ribeirão Preto é uma referência Sim. na América Latina. Eu fiz alguns experimentos do meu doutorado lá e lá as coisas realmente funcionam numa velocidade, numa qualidade, e eu acho que o mais importante, né? Eu acredito que o Hemocentro de Ribeirão Preto ele está fazendo pesquisa na fronteira do conhecimento. Sim. Então, é um local para a gente divulgar, falar, né, da ciência produzida no Brasil e no caso da hematologia Ribeirão Preto. Mas, assim, uma coisa que eu acho interessante, doutora Fernanda, é que, veja, eu venho acompanhando de longe o avanço, né, da hematologia aqui na UFTM, você e o professor Hélio, e já vou até fazer uma propaganda para um monte de aluno te procurar, porque hoje é um dos laboratórios mais dinâmicos que tem na universidade, na área de hematologia, que é interessante, porque eu tenho uma disciplina de atividade extensionista que quando eu pergunto lá para os alunos o que é que eles gostariam de estudar, uma porcentagem alta ali de pelo menos 30% dos alunos que chegam, por exemplo, da biomedicina, você que é biomédico, eles falam hematologia, ou seja, é uma área que os alunos adoram, muitos sonham quando vêm para o UFTM trabalhar ou conhecer mais ainda sobre hematologia. Nós temos pesquisadores excepcionais. Você e o professor Hélio são exemplos aqui para a biomedicina e tem uma formação muito próxima dos espaços que estão na fronteira do conhecimento. Então, eu já estou fazendo a propaganda, eu não quero nem saber. Eu já estou falando porque depois eu vou até falar qual é o andar, que é lá no 10º andar, pessoal, para vocês conhecerem a doutora Fernanda. Beleza? Então, e isso é interessante porque vai diretamente para a próxima pergunta, né? Que você tem essa vivência muito forte com a hematologia e mais ainda com a hemoterapia, né? Então, fala para gente a relevância dos estudos nessa área, né? A hemoterapia é uma área da medicina que ela tem que ser realizada com uma extrema precisão e com extremo cuidado, porque quem depende da hemoterapia são os pacientes que estão em estado mais crítico e que precisam desse sangue, e esse sangue ele precisa ser um produto a ser oferecido com uma maior segurança possível, né? Então, desde o primeiro momento em que a gente fala do ciclo do sangue, né? O doador vai lá, faz a doação do sangue, esse sangue é processado e depois ele vai ser infundido para o paciente. Todos esses processos, eles precisam ser cuidadosamente trabalhados. Então, nós temos hoje vários estudos falando desde a parte de triagem, a triagem é, de, de hematológica, no caso da triagem imunohematológica, é, a triagem também para doenças que são passíveis de transfusão. A gente tem estudos a longas datas, né, de longas datas. E cada dia que passa,
Novas ferramentas também são Uhum, disponibilizadas para que a gente melhore essa qualidade desse produto a ser ofertado. Eu lembro que no meu mestrado, a gente estudou doadores que eram triados como positivos para anti-HCV, que é uhum, o vírus da hepatite C. E naquela época, não era obrigatório ainda triagem molecular no hum, país. entendi. E eu lembro que naquela época surgia-se o questionamento, por exemplo, de qual seria o custo-benefício de fazer uma triagem extensiva para todo o país? Porque a gente sabe que os testes moleculares, eles exigem um pouco De mais recurso. de recursos, de pessoal capacitado, e, e seria viável ou não? Hoje em dia, essa pergunta ela não faz nem mais sentido. Porque você não fala mais de custo, você fala de investimento Hum, na saúde das pessoas. Então, depois logo que eu terminei o mestrado, o Ministério da Saúde já estipulou que todas as bolsas de sangue, todo o sangue coletado, ele deveria ser triado sorológico, de maneira molecular, além do sorológico, mas de maneira molecular, com o NAT, né, são os testes de ácido nucleico, todos, uhum, sem exceção. E aí a gente vê que hoje a gente tem outras formas também de trazer essa discussão para o que é mais seguro, o que que a gente pode fazer. Então, nesse momento, nós estamos desenvolvendo no laboratório pesquisas também na área de hemoterapia. E uma delas, uma linha desses estudos fala sobre a segurança transfusional utilizando o filtro de leucorredução, mas fazer uma leucorredução universal, que é o que já acontece em alguns países lá fora, né, países mais uhum. desenvolvidos, porque a gente, com essa leucorredução, que tem um custo adicional, mas a gente fala que é um investimento adicional, a gente tem uma diminuição da possibilidade, por exemplo, de transmissão de micro-organismos intracelulares que ficam nos Uhum. leucócitos, e a gente também tem uma diminuição de reações imunomediadas. Mas ainda isso gera um custo, gera uma mudança de protocolos, mas a gente está buscando fazer ciência nesse aspecto para comprovar ainda mais, para mostrar, olha, precisa ser feita alguma coisa. Muito legal. Nesse ponto, só para trazer uma pergunta dentro disso que você fez, comentou agora, né? Que essa preocupação envolve, eu vejo muitas publicações de vocês, até outros patógenos, né? Sim, Protozoários, sim. né? Então mostra que existe uma demanda desse tipo de conhecimento numa perspectiva de doenças tropicais, né? De micro-organismos que existem no país, é isso? Sim, nós temos o desenvolvimento, né, de pesquisas relacionadas à transmissão da leishmania, né, de Isso. leishmania por pacientes não, doadores, inclusive sintomáticos, porque nós temos áreas endêmicas. Uhum. E nós buscamos e conseguimos comprovar a possível transmissão por meio de doadores que estavam assintomáticos, mas tinham ainda o parasita, né? É, isso só mostra, né, fazendo uma propaganda aqui das nossas pós-graduações, né, Ciências da Saúde e Medicina Tropical, da contribuição da produção científica, dos pesquisadores do programa, da área de hematologia, em compreender o benefício de acompanhar, né, a presença em usando diferentes metodologias para saber se aquele paciente realmente pode ou não doar sangue para um outro indivíduo, né? Porque às vezes micro-organismos que são importantes compreender no Brasil, faz sentido investigar, mesmo que isso em outros países, por exemplo, da Europa, não é necessário fazer esse acompanhamento, né? Sim. Então é mais um ponto aí para nossas pós-graduações. Mas vamos dar continuidade, porque eu fiz umas perguntas aqui mais complicadas para você. Não vou trazer só facilidades, não, tá? Veja, em relação às doenças hematológicas, eu dei uma investigada, né, como eu sempre faço, no Lattes, né, dos convidados, e vi que você desenvolve também pesquisas com anemia falciforme, né? Sim.
Explica para a gente aí o que é anemia falciforme e quais são os avanços científicos nesse tema. Certo? Anemia falciforme é uma das doenças relacionadas à hemoglobina, a gente chama esse conjunto de hemoglobinopatias. E na anemia falciforme, o indivíduo ele nasce, ele tem uma alteração genética que vai trocar um aminoácido de uma proteína, a da cadeia globínica, da hemoglobina. Uhum, Quando o paciente ele herda do pai e da mãe, essa alteração, ele tem uma doença em homozigose e ele vai desenvolver, então ele é diagnosticado então como um paciente com anemia falciforme. O que que acontece? Quando a hemácia ela passa por aquele processo de desoxigenação, essa hemoglobina alterada, que a gente chama de hemoglobina S, ela começa a se ligar uma molécula a outra e formar um polímero. uhum, E ele vai estendendo a membrana e fazendo aquele formato característico que a gente já conhece de formato de foice. Na ciência a gente chama de drepanócito. Mas essa falcização, ela traz um grande risco. Por quê? Porque nesse falsizar, porque aí quando ela oxigena de novo, ela volta. correto. Mas nesse processo de oxigenar e desoxigenar, essa hemácia ela pode romper e a gente tem uma hemólise. A gente tem então uma destruição dessas hemácias e o paciente ele vai ficar anêmico. Só que não é esse o único problema da doença. Essa falcização, quando essa hemácia que ela fica um pouco mais rígida, ela chega em vasos com menor calibre, ela vai ocluir aquele vaso, e a gente chama processo de vasoclusão. Isso vai gerar danos nos tecidos, só que não para por aí. Esse processo, ele gera uma resposta inflamatória muito grande. E atualmente, as nossas linhas de pesquisa têm buscado estudar o quê? Quais são os processos imunológicos? Hoje a gente tem um projeto bastante interessante com a formação das armadilhas de neutrófilos, as NETs. Exato. Quais são outras moléculas envolvidas, receptores envolvidos nesse processo de ativação da resposta imunológica? Também a gente faz alguns estudos buscando relacionar alterações do hemograma que podem predizer se um paciente ele vai entrar em crise vasoclusiva, porque às vezes, sem nenhum outro evento, como por exemplo uma infecção, o paciente ele entra numa crise vasoclusiva. Então a gente tem buscado compreender todos esses aspectos para poder trazer um benefício para que esse paciente ele tenha uma sobrevida com menos morbidade, com mais qualidade sem tanto processo, porque o processo da vasoclusão é um processo que começa desde os primeiros momentos da vida ali. Então a gente tem buscado bastante isso. Em relação aos avanços, hoje em dia a principal linha de tratamento para o paciente com anemia falciforme é o uso de uma medicação que se chama hidroxiureia. Essa medicação, ela auxilia a diminuição da falcização dessas hemácias, por um aumento da hidratação, mas sobretudo também pelo aumento da produção de hemoglobina fetal, que é uma hemoglobina que a gente deixa de produzir a partir do momento que a gente nasce, mas que ela, por ter uma afinidade maior com o oxigênio, ela vai falcizar menos. Perfeito. A gente seguiu, com o passar do tempo, para utilização do transplante de medula óssea para esses pacientes. Ou seja, o paciente com anemia falciforme, ele tem uma alteração em que todas as hemácias dele, todos os precursores de hemácia, eles têm aquela alteração e vão produzir hemácias falciformes. Então, se a gente conseguir fazer uma modificação e trazer outras células, como seria um transplante, né? Eliminar essas células e trazer outras células que produzem células com hemoglobina, que são hemoglobinas normais, isso você aumentaria a sobrevida desse paciente. Além disso,
a gente tem hoje as terapias gênicas, né, que a gente pode fazer edições. Uma delas é a ativação, a reativação do gene da hemoglobina fetal, porque você faz o organismo constitutivamente produzir mais hemoglobina fetal. E também aquelas de edição para poder eh eh trazer, você, eh retira os precursores eritroides, as precursores do indivíduo, e in vitro você faz uma edição gênica para tentar alterar aquela sequência daquela alteração genética que levou à troca do aminoácido, e depois reinfunde essas células no paciente para que ele também produza células com uma hemoglobina normal. Então esses avanços, eles são, assim, muito importantes. No Brasil, a gente tem o transplante já sendo realizado, sobretudo, via de pesquisa clínica também, né, e a pesquisa clínica ela entra como uma importante fonte de começo, né, até a Anvisa poder, autorizar essas terapias, mas a gente já tem grandes centros aqui já começando a fazer pesquisa para melhorar a qualidade de vida desses pacientes. Uma coisa interessante que você comentou nessa parte de edição gênica, que se eu tiver errado você me corrige, porque eu sou conversador, né? E às vezes pode ser que não esteja falando com tanta precisão. É que no caso da anemia falciforme é uma doença em que é bastante procurada para essa aplicação por ser um alvo único, né? Sim, Termina que os pesquisadores têm um alvo muito claro de específico. intervenção específico e o que torna, na minha percepção, mesmo não sendo da área, grandes avanços estão acontecendo e, e são muito animadores. Não estou dizendo de uma maneira muito como que eu posso falar? Quando você fica falando demais, é algo que às vezes está muito Não é distante, utópico, né. não é utópico, né? É algo que os pacientes, as pessoas precisam compreender que essa solução está cada vez mais próxima. Por Sim. mais que a gente não saiba exatamente, mas eu penso como imunologista que não está distante e que terapias como essa estarão disponíveis no SUS cada vez mais. Sim, a gente, lamenta muito e as pessoas lamentam muito a demora, né, da aplicação prática para levar isso, mas a gente tem que entender que, como bons cientistas, a gente precisa elucidar todo o caminho para que isso futuramente, essa terapia futuramente, ela não traga um malefício que a gente que está oculto. Por isso o estudo ele tem todas essas Essas etapas, etapas. mas que a gente está evoluindo bem, a gente está. Eu vejo bastante, mesmo não trabalhando, eu vejo sempre comentários nesse sentido, né? Que está cada vez mais próximo essa edição gênica chegar na população. Sim. Mas como você é uma pesquisadora que faz muita coisa, eu fiz outras investigações aqui, né, sobre você e vi também que você trabalha com oncohematologia, né? Que são os cânceres hematológicos, né? Sim. Já não é pouca coisa trabalhar com anemia falciforme, você ainda entrou numa área bastante dinâmica, bastante competitiva, né, que é a oncohematologia, né? O que te motivou, né, a entrar também em outra área tão competitiva, tão difícil, né, e Sim, cheia de coisas ainda obscuras, né, que é o câncer. sim. E aí eu vou voltar a alguns anos atrás. Eh, Quando eu decidi fazer o curso de biomedicina, eu tinha um sonho. E o sonho era encontrar a cura do câncer. Isso é E aí, durante a graduação e durante, a pós-graduação, a gente começa a entender que não existe uma cura para o câncer. Existem várias frentes que trabalham para ajudar a cura de vários tipos de câncer, que tem uma diversidade muito grande. Então, quando, eu estava terminando o doutorado, e aí a gente teve essa oportunidade de começar a estruturar um laboratório, essa ideia, essa vontade, ela se tornou plausível de ser, executada, né. Então assim,
Talvez a cura eu não sei, mas ajudar a descobrir que todo mundo se envolva, né, do nosso grupo, se envolva para melhorar os recursos que a gente tem para desenvolvimento dessas terapias. E aí foi quando a gente começou a desenvolver então essa linha de oncohematologia. E a gente entende, né, que toda neoplasia ela é o resultado de uma alteração genética que conferiu a uma célula um potencial de proliferação descontrolada ou então de inibição de morte celular programada. E essas alterações elas acontecem a todo tempo e a gente tem um sistema imunológico que consegue lidar com isso muito bem na quase totalidade das vezes. Então o nosso sistema imune ele reconhece essas células alteradas e ele vai lá e destrói. Só que em alguns raros casos, essa defesa ela não acontece, e aí essa célula tem uma vantagem, essa Uhum. célula neoplásica ela tem uma vantagem. E aí a gente buscou então desenvolver alguns estudos relacionados então a essa investigação do porquê que o organismo ele não está conseguindo responder bem, seja no desenvolvimento, seja também na falha terapêutica. Caramba, muito legal. Eu acho que os alunos daqui da UFTM têm que conhecer você, porque o pessoal da biomedicina, quando descobrir todos, através do nosso podcast, que você trabalha com tanta coisa, o pessoal vai, o seu e-mail vai vir muita coisa. O pessoal vai querer. Eu vou indicar você para todo mundo que gosta de hematologia. Veja, não tem como negar que a gente entra nas páginas, nas mídias sociais, Facebook, Instagram, e cada vez mais surgem soluções para os cânceres, né? Que isso é um desafio global. É, eu costumo falar quando eu dou aula de imunologia e falo de câncer, existe, assim, a pessoa está com câncer, aquela notícia para a família já dá um aperto, dá um mandor, porque está embutido naquele diagnóstico o desafio que é o tratamento, a cura daquele paciente, né? E eu vejo que tem muitas informações hoje nas mídias sociais, nos jornais, né? Sobre tratamento, sobre soluções, né? Então, a minha pergunta para você que trabalha especificamente com isso, né? O que é que a pesquisa científica conseguiu avançar realmente nos tratamentos para os cânceres, especificamente, no seu caso, os cânceres hematológicos? É, Antes do tratamento, a gente precisa diagnosticar. Então, a gente conseguiu, com algumas pesquisas, identificar alguns marcadores de câncer Uhum, hematológico. Por exemplo, antigamente as leucemias elas eram diagnosticadas por conta das características morfológicas da célula. Hoje em dia, você só faz um diagnóstico se você tiver uma análise imunofenotípica dessa célula. Então, você vai identificar quais os marcadores que aquela célula tem, quais os CDs, né, os uhum, clusters que aquela célula tem, e você consegue, então, identificar especificamente qual é a leucemia, somado também a um diagnóstico molecular das possíveis alterações que uhum, desencadearam aquela leucemia. Isso tudo permitiu que a gente, além da quimioterapia convencional, que a gente sabe tanto de dano que ela promove, né? Porque ela não é direcionada, né? Na verdade, ela é direcionada para células que têm uma alta replicação, só que a gente tem outras células que têm. E aí eu voltei nessa parte do diagnóstico por causa dessas moléculas, para a gente falar um pouco das terapias imunodirecionadas. Então, o desenvolvimento de terapias direcionadas a determinados alvos, a determinadas substâncias ou alvos moleculares também, foi um grande salto no tratamento das neoplasias hematológicas. E aí a gente pode somar também outras terapias, porque a gente estava falando agora há pouco sobre a deficiência da imunovigilância, né?
Então, por que que um organismo, ele não consegue, às vezes, o sistema imunológico não consegue eliminar uma célula neoplásica? Porque, às vezes, aquela célula neoplásica, ela é tão alterada que ele não consegue identificar, ou então ela é alterada, mas ela tem marcadores próprios e a gente tem um controle regulatório do nosso sistema imunológico, então ela olha, é diferente, mas nossa, ela parece com a gente, então não vamos mexer com ela. E o que que a ciência conseguiu com o passar do tempo? Conseguiu identificar formas de fazer esse linfócito que é responsável pela defesa contra essas células tumorais, de aumentar o arsenal desse linfócito. Que é aí que eles fizeram uma terapia, também uma terapia gênica, em que eles colocaram então um receptor de antígeno quimérico, seleciona, separa esse linfócito do paciente. Esse linfócito ele não está conseguindo eliminar o câncer, separa ele, coleta ele em laboratório, você faz uma modificação genética, você insere um receptor que vai identificar especificamente aquela neoplasia, por exemplo, a gente tem para neoplasias linfóides B, e aí a gente tem um receptor, por exemplo, anti-CD19, anti-CD20, coloca faz essa inserção gênica, esse linfócito, ele começa a expressar esse receptor, ele ele é, como é que fala? Ele é amplificado, você consegue proliferar isso em laboratório, em cultura, e você reinfunde. E isso está trazendo hoje que a gente vê, né, a terapia CAR. Isso. A gente tem visto curas que elas não eram de maneira alguma esperadas para pacientes que já tentaram todos os tipos de terapia. Hoje no país a gente tem a terapia para linfócito T, mas a gente também tem o desenvolvimento para terapia de CAR em células natural killer também. Muito bacana. Eu posso fazer uma propaganda que eu estava acompanhando esses dias, né? O governo brasileiro, né, através do Ministério da Saúde, tem investido pesado, né, Sim, e criado alguns centros, né, de pesquisa, tem apoiado vários laboratórios na tentativa de reforçar exatamente o que você está explicando agora, né, tentando reforçar cada vez mais soluções para o tratamento de câncer, incluindo hematológico, via SUS, né? sim, Isso é interessante, né? Porque às vezes alguns hospitais atendem de maneira atendimento privado, né? Que isso também é importante, mas você vê que o próprio governo brasileiro, através do Ministério da Saúde, está fazendo com que uma tecnologia, um conhecimento tão grande que sai de pesquisadores de universidades públicas, por exemplo, como a nossa, como é o laboratório de vocês, e isso vai chegar na população menos favorecida, né? sim. E, Carlos, reforçando essa sua fala, essa terapia ela já está disponível em outros países e ela tem um custo muito alto. Já é comercializada, né? Então, assim, a gente já ouviu falar de 2 milhões de dólares por infusão. Isso. 1 milhão, gira em torno de 1, 2 milhões, há um tempo atrás, né? E aqui no Brasil já tem um tempo que ela está sendo realizada. E ela só pôde ser realizada por conta de pesquisa em instituições públicas do país. Então, agora a Anvisa já reconheceu esse papel importante e o governo vai investir para que a gente tenha essa gratuidade aqui, seja possível. Quer dizer, a Chega gente mais fácil. oferece às instituições que já realizam uma condição de ampliar o atendimento dos pacientes que precisam dessa terapia. A gente tem que trazer para o UFTM, não tem não? Ué, tem que Eu trazer. acho. Ué, tem que trazer para o UFTM esse negócio. Não, mas eu falo isso porque, tipo assim, como eu sou da área de imunologia, né? A gente fica maravilhado com. Eu não trabalho exatamente com câncer, né? Mas eu fico maravilhado o quanto isso está trazendo esperança para pessoas que, quando eram diagnosticados com determinado tipo de câncer, Sim, era tipo algo, tipo assim, paliativo, você vai ter 6 anos de vida. Então, até um tempo atrás, a pessoa que tinha um diagnóstico, a depender do tipo de câncer, estava você não fala, né? Mas assim, era muito difícil de cura, né? E hoje você está trazendo uma nova esperança para
esses pacientes, né, que não tinham isso, né? E eu acho que o estado de São Paulo já está bem adiantado nisso, né? Sim, a gente tem aqui mesmo, aqui perto, né, em Ribeirão, Nutera, e eles têm uma estrutura de país de primeiro mundo. Nossa, é maravilhoso. Muito, muito bacana fazer saber e levar esse conhecimento para a comunidade da UFTM e todo mundo que nos assiste. Vamos lá. Você não se cansa de trabalhar, eu já estou vendo aqui que eu investiguei, né? Que, veja, eu estava olhando suas publicações, né, seus orientados, e eu vi também que você trabalha num tema que eu acho muito interessante, né? Que você estuda plantas medicinais, né? Fitoterapia, né? Que é um assunto que é caro para mim, porque eu costumo falar que o Brasil precisa encontrar suas próprias soluções. E às vezes as soluções brasileiras estão na sua própria biodiversidade, que é a descoberta de moléculas oriundas tanto da fauna como da flora brasileira. Nós somos o país que tem a maior quantidade de plantas e de animais diversos, né, que são ricos em moléculas bioativas diversas para diferentes aplicações. E eu percebo que você percebeu também essa riqueza e está aproximando a fitoterapia da hematologia. Fala pra gente aí, porque acho que a gente está querendo saber desse negócio. Você já falou da gama de possibilidades que a gente tem de investigação aqui com a riqueza do nosso país, né? E a gente também tem uma riqueza muito cultural, que são aquelas pessoas que já a fitoterapia ela já é utilizada desde os primórdios, né? As pessoas utilizam os recursos das plantas para amenizar as doenças, para melhorar os sintomas. Só que a gente entende que ainda falta um pouco explicar. Se a gente conseguir explicar um pouco mais o mecanismo fisiológico de como esses compostos eles atuam no organismo, a gente traz uma robustez maior para a eficácia dessas plantas, porque ainda tem gente que não acredita, né? Exato. E a gente também consegue explicar também, e consegue averiguar o potencial toxicológico também. Então, a gente precisa entender qual é a dose correta, se tem algum risco ou não para a saúde, né? E na hematologia, a gente encontrou, né, essa possibilidade de estudo com alguns projetos e eu posso falar que a gente tem duas áreas principais. Uma delas é a área de imunomodulação. A gente já lembra, né, que falando sobre as doenças oncohematológicas, sobre o mecanismo de escape. Então, essa análise de potencializar uma resposta imune, ela veio, acho que, caminhando junto. E há muito tempo a gente já escuta, né, um ou outro familiar falando: dá esse remedinho, essa plantinha, porque vai fortalecer a imunidade. Aí eu, tá, mas como? E aí a gente vai até em bula de medicação, de composto fitoterápico e fala, olha, melhora a imunidade, mas como? Né? Então a gente quis buscar. Então, o pelargônio foi um desses, hoje a gente tem estudo com outras plantas, vou falar aqui o nome popular, né? A unha de gato, a equinácea. Então, a gente tem buscado fazer uma análise e a gente tem uma colaboração muito importante com a professora Karina, da farmacologia, o professor Ricardo, também da bioquímica, e a gente tem buscado fazer essa análise um pouco mais ampla daquele composto e também a capacidade biológica, quando a gente faz uma análise in vitro, a gente sabe que em vivo depois vai ser uma segunda etapa, né? Mas essa análise in vivo a gente já viu que sim, existem efeitos dessas plantas nos linfócitos, sobretudo nos linfócitos que a gente estuda, os linfócitos citotóxicos, né? E a gente vai continuar ainda querendo saber se esses linfócitos tratados, eles têm o potencial antitumoral maior ou não. Então, a gente está nessa linha de pesquisa também, nessa via de pesquisa. Uma outra são os medicamentos antineoplásicos, antitumorais. E dentre eles, a gente tem um que a gente estuda, que é a Euphorbium belata. E por quê? Por que estudar? Porque a gente sabe
pelo menos assim, na hematologia, a gente tem um exemplo muito importante da vincristina. A vincristina é uma medicação que é utilizada até hoje, que ela foi sintetizada a partir de estudos de uma planta que se chama vinca. Então, a gente sabe que inúmeros compostos, inúmeros eh, eh, materiais que são utilizados para o tratamento, eles podem sim surgir. E a gente tem na Euphorbia umbellata uma planta que já o conhecimento popular fala muito dela, mas a gente precisa entender qual é a toxicidade, como ela ativa essas vias de morte celular, o que ela está fazendo com a célula tumoral. É para todo câncer? Para todo tipo de célula tumoral? Então a gente tem buscado investigar nesse ponto. Uma coisa muito bacana eu costumo falar para fins de entendimento, independente da aplicação. Eu costumo falar até em minhas aulas assim, de onde que vêm os medicamentos? De onde que vêm? Eles vêm das plantas, eles vêm dos animais, eles vêm do solo. Muitas vezes ali, por exemplo, uma pessoa está tomando um antibiótico e às vezes ele acha, porque como é apenas a molécula, ele acha que não veio de uma planta, mas muitos dos antibióticos, por exemplo, é derivado, é um fitoquímico, é uma molécula derivada de uma planta. Então, os caminhos para buscar soluções, no caso da doutora Fernanda, para hematologia e cânceres, por exemplo, às vezes, quando o medicamento chega lá na ponta, as pessoas muitas vezes não lembram que ele Sim, veio de uma planta, que ele veio de um animal, que ele veio de um inseto, que ele veio. Às vezes também, alguns pesquisadores produzem isso no computador, né, que a gente chama em sílico. sim, Então, é muito interessante compreender que o Brasil tem essa riqueza, tem essa diversidade de animais e de plantas que pode ser que no laboratório lá da UFTM que vai se descobrir uma planta, um medicamento fitoquímico que no futuro pode ser para o tratamento, né? Então isso é muito interessante. E eu acho maravilhoso isso. É muita coisa que você faz. Eu acho que é interessante que todos conheçam que a UFTM também faz esse tipo de pesquisa, que o UFTM faz a ciência para a compreensão das doenças e da saúde, né, do sangue. Mas eu gostaria a gente já está chegando na parte final, e quando a gente junta tudo isso, né, toda essa sua história, toda a sua construção como uma uberabense que sonhou em trabalhar com saúde, que se tornou uma biomédica, e já vou fazer a propaganda da UFTM, um dos melhores cursos de biomedicina sim, do país, e não é uma vez na vida, não, é todo sempre. ano, está sempre entre os melhores, né? Não à toa que nós somos da Gloriosa, né? Sim, Mas eu acho interessante, doutora Fernanda, que a sua área, né, especificamente, tem tanta inovação, é tanta coisa. E a hematologia não fica para trás, né? A gente entra na internet, a gente vai no PubMed, é sempre novos conhecimentos. E na hematologia e na hemoterapia é muito. Então, o que que você tem para dizer de conselho para os estudantes, para quem quer fazer ciência e gosta de hematologia? certo. Para um estudante ou para quem também já seguiu um pouco mais, né? Eu acredito que conhecer o processo metodológico. Quem está na graduação ainda tem a oportunidade de fazer iniciação científica, de participar de trabalhos, de acompanhar o trabalho de alguns grupos de pesquisa. Então, esse começo ele é muito importante. Então, você vivenciar uma rotina de um laboratório, você conhecer não uma técnica. Hoje a gente não faz mais pesquisa com uma técnica só. A gente tem que fazer uma conjunção de várias metodologias, porque desde a parte molecular até a parte que passa da celular e a parte que a gente precisa ver a interação entre as células, os tecidos, uma metodologia só não. Então, quanto mais a gente aprende desses recursos tecnológicos que a gente tem, mais substância a gente tem para ser um bom pesquisador. E além disso, a gente eu acho que assim, a gente está buscando muito
confrontar o tal do conhecimento que não leu um artigo científico. O que as pessoas falam, a gente tem que averiguar. Então, não é porque foi publicado em algum site, não está num grupo que a gente está participando no WhatsApp. Nem sempre tudo isso é verdade. Então, assim, quem está querendo realmente conhecer a verdade científica, a gente fala assim, uma verdade é muito, muito amplo, né? Mas quem está querendo entender um pouco mais sobre os processos de saúde e doença, a gente precisa buscar, sobretudo, numa literatura que seja mais robusta, vamos dizer assim. Eu tenho que aprender a ler um artigo científico, eu tenho que aprender a interpretar um artigo científico, e além disso, eu tenho que aprender a interpretar se esse artigo científico é falho ou não, se ele tem falha Muito bom. metodológica. Então, nesse sentido, eu tenho uma base, e tendo essa base, eu não posso parar. Eu vou ter que continuar estudando, porque a inovação ela não para. E aí, quanto mais eu continuar estudando, mais eu vou estar atualizado, mais eu vou estar pronto para fazer pesquisa. Eu queria até contribuir um pouco, assim, porque eu acho tão bacana quando alguém vem aqui no nosso podcast e fala sobre rigor científico, né? Porque dois pontos importantes. Não é porque está publicado Sim, que é de qualidade, né? A gente sabe muito bem que tem revistas que existem até listas na internet, né, que são realmente reconhecidas como revistas predatórias, né? Que, ou seja, às vezes o pesquisador ou a pessoa manda o artigo para lá e às vezes nem passa por um crivo editorial realmente sério. Então, é muito importante quando alguém vem aqui e faz esse apontamento. E outra coisa que é muito importante, que eu acho que você falou em uma das perguntas que eu fiz e reforçou agora, né? Porque o conhecimento demora tempo para ser produzido e muitas vezes aquele conhecimento ele permite que você tenha conclusões que não necessariamente já está para o paciente. Às vezes o estudo, por exemplo, ele é feito em camundongo. E aí teve a cura naquele modelo experimental. Mas existe ainda um caminho até chegar no paciente, né? E muita gente vai para a internet, igual você comentou, vender coisas que ainda não é realmente a verdade completa. Então, a verdade, a publicação está lá, ela é robusta, mas às vezes ainda é um modelo pré-clínico que ainda sim, precisa fazer o estudo das fases clínicas para realmente ser aprovado pela Anvisa até chegar na população. Então, sim, rigor científico, produção de qualidade e leitura científica é essencial. Especialmente o conhecimento é muito rápido e o pesquisador precisa estar sempre se atualizando, né, para acompanhar a velocidade do conhecimento. Então, eu achei muito bacana você ter comentado isso, porque só deixa claro que fazer ciência requer muita responsabilidade, não é sim, isso? sim. Agora vamos para. Eu adoro essa parte. Porque eu adoro a parte que a gente chama de jogo rápido. Doutora Fernanda, eu fiz algumas aqui, palavras aqui, e você vai ter que responder de maneira curta. Não pode ficar falando meia hora, não. A resposta tem que ser curta. Você tem direito a explicar, tá? Certo. Já adianto que a resposta tem que ser curta. Não pode ficar enrolando muito, não. Então, pode explicar, mas a pergunta é curta, tá? Doutora Fernanda Bernardelli de Vito. Uma conquista da doutora Fernanda. Eu acredito que a estruturação do laboratório de pesquisa em hematologia e hemoterapia e a formação de todos os que passaram por lá. Eu acho que. Agora eu posso responder, né? É. Foi uma conquista de muitos anos, né? Então, foi um laboratório que surgiu do nada. E aí, hoje a gente tem a possibilidade de acompanhar e trazer, né, essa possibilidade de acolher esses alunos de graduação e pós-graduação. E a gente, quando eles se formam, a gente fica muito feliz de perceber que eles tiveram uma boa formação. Muito bacana, muito bacana. Um pesquisador ou pesquisadora por doutora Fernanda. Ah, essa já tem um nome, né? É o Dr. Hélio Moraes. Dr. Hélio Moraes, ele foi o meu orientador desde sempre, né? E eu acho que
por toda a trajetória dele como ele é um exemplo, né, como pesquisador, como gestor. Ele foi o coordenador do Programa Nacional de Sangue e Hemoderivados lá do Ministério da Saúde, lá em Brasília, por um tempo. Então, assim, eu tive a oportunidade, de aprender muito, né. Então, assim, ele é um exemplo profissional para mim, não só da produção, da grande, ampla produção que ele tem, mas também como, uma pessoa que sabe conviver com as outras, e isso me ensinou muito a respeito sobre, eh, quando a gente faz parcerias. As parcerias, eu acho que, nesse sentido, ele reforçou isso muito. Então, assim, a gente está num ambiente acadêmico que geralmente pode ter um pouco de rivalidade e tem espaço para todo mundo. Então, a gente trabalhar em parceria é fundamental para que a gente consiga chegar no ponto onde a gente quer. E o Dr. Hélio, ele lutou muito pelo Hemocentro que é hoje, não é isso? Sim. Então, toda essa parte de gestão, essa parte de estruturação, o serviço de hematologia e hemoterapia, na parte de conseguir estruturar o prédio onde, o local onde a gente tem o hemocentro no dia de, nos dias de hoje, toda a parte da hematologia, dos programas de residência, a, a gente começou a fazer o transplante aqui, ele foi um dos responsáveis para a gente conseguir esse credenciamento do transplante de medula óssea aqui. Então, é uma pessoa que realmente trabalhou em benefício da UFTM, da hemoterapia aqui em Uberaba, do hospital e da sociedade, né? Perfeito, perfeito. Um avanço científico. Eu vou puxar para minha área. Eu acho que as terapias direcionadas, com as imunodirecionadas e a terapia celular. Eu acho que esse avanço agora, ele não apenas para a hematologia, mas para diversas outras doenças, como você falou que antes eram incuráveis. Tá? Uma motivação. Olha, eu acho que para viver a gente tem várias motivações. A minha principal é a minha família. Eu acho que a gente, de alguma forma, a gente é exemplo, querendo ou não, no qualquer lugar que a gente esteja, né? Então, eu pretendo, é algo que me motiva, é tentar ser uma pessoa melhor por conta das minhas filhas, do meu esposo, da minha mãe, toda conquista eu tenho que ligar para minha mãe para poder falar. E também, puxando um pouco também, como eu disse, para os meus filhos acadêmicos, É, que eu acho que os profissionais que eu tive uma boa formação, eu tive um bom pai profissional. Então, é uma expectativa, né? Me motiva a tentar ser alguém melhor para poder, ser de alguma forma, a gente sabe que a gente não é perfeito, né, mas ser um pouco de exemplo para quem está vindo, para quem está começando agora. e a biomedicina. A biomedicina é o coração, né. O curso da biomedicina é algo que eu acompanhei, acho que praticamente desde o começo, eu sou da terceira turma, então eu vi a biomedicina crescer. E aí quando eu falo que eu sou da terceira turma, os meninos ficam assim: "Gente, mas tem tempo, né?" E eu fico muito feliz de vê-la crescer, o curso de biomedicina crescer, de ser um dos melhores do país. E hematologia. A hematologia, ela corre, né, no sangue, corre nas veias. Hematologia é algo que me traz muita alegria, tá, avaliando, fazendo ciência em hematologia. E ciência. Eu acho que a gente tem que respirar a ciência, a gente tem que viver ciência, porque, eh não é mais porque alguém falou, porque alguém quis, é porque a gente tem respostas, né, a gente precisa encontrar essas respostas e a busca pelas respostas, ela nos faz caminhar um pouco mais, né, então assim, a ciência ela é necessária, sem ela eu acho que a gente só vai caminhar em círculos. Perfeito. E por fim, a UFTM, para a doutora Fernanda. A UFDM, há 26 anos, ela é a minha segunda casa. Então, é uma instituição pública de ensino superior, das melhores que a gente tem no nosso país. E eu fico feliz de sempre estar próximo de pessoas que estão buscando fortalecer essa instituição, que nos acolhe de uma forma tão boa, né?
Muito bacana. Esse foi eu gostei bastante do nosso podcast, porque a ciência corre nas nossas veias, né? Sim, foi E ela boa essa. corre através do sangue. E eu, como imunologista, quando eu penso na imunologia, eu penso no sangue também, o quanto ele anda pelo nosso corpo, corrigindo, consertando, Sim, levando oxigênio, trazendo saúde, né, para todos os outros sistemas, sistema respiratório, sistema digestivo, sistema nervoso. Então, eu queria muito agradecer, doutora Fernanda, em nome da UFTM, em nome da FAPEMIG, que patrocina, né, essa iniciativa que é levar a ciência produzida na UFTM para a comunidade, tanto a comunidade interna como a comunidade externa. Então, eu agradeço demais. Eu sei que sua vida é sempre corrida, você faz muita coisa, aí dá aula, aí trabalha, tem 1.000 alunos e arrumou um tempinho para fazer com que todos conheçam a sua linha de pesquisa, que eu aproveito mais uma vez, né, para que todos acompanhem a doutora Fernanda junto com o doutor Hélio, o laboratório de hematologia, os estudantes que fazem parte lá. Então, esse foi mais um podcast do FTM Faz Ciência. E agradeço em nome da UFTM, da FAPEMIG e até a próxima.